Pai, muito obrigado pela oportunidade e pelo privilégio. Nós estamos reunidos como igreja, Pai. E nesta assembleia de irmãos em Cristo, nós queremos continuar dizendo que só o Senhor é santo e que a Tua palavra é absoluta. Nós estamos aqui para prestar um culto ao Senhor. E também estamos aqui, ó Pai, para recebermos os alertas necessários para combater tudo aquilo que tem se levantado contra o Teu Evangelho genuíno. Então nós oramos nesta manhã pedindo que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor nos traga discernimento, que o Senhor derrame da Tua graça, que o Senhor derrame do Teu favor. Abençoe cada família aqui representada, Senhor. Abençoe cada pai, cada mãe. Abençoe, Jesus, cada filho neste lugar. Abençoe, Jesus, para que a Tua palavra seja pregada e para que haja entendimento por parte dos Teus filhos, Pai. Que nós possamos sair daqui melhores do que entramos. Te convidamos a estar aqui conosco do início ao fim. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 2. Deixe ela aberta. Nós vamos depois tirar alguns princípios desse texto. Pois bem, nós vamos ter essa série apologética. Apologética é defesa da fé. Nós estamos numa guerra cultural, numa guerra no campo das ideias, numa guerra de filosofias, e de parte do cristianismo raso que nós estamos hoje vendo e ouvindo também algumas mensagens na internet, tem feito de nós cristãos não maduros, cristãos que se acostumam e se assemelham demais ao mundo. Algumas decisões que acabamos por tomar é fruto de uma influência profunda de um paganismo que se infiltrou na igreja. Nós estamos diante de uma ruptura muito grande na igreja evangélica. Cada vez mais, a nossa igreja, a igreja cristã evangélica tem ficado polarizada. Eu tenho percebido e acompanhado alguns movimentos dentro da igreja, mas eles não são declaradamente movimentos, mas está já acontecendo uma ruptura muito grande entre igrejas mais tradicionais, mais puritanas, e igrejas que são mais do movimento. Aquelas que acabam aceitando o que o mundo está trazendo e tentando de todas as formas aplicar dentro da igreja. Hoje no Brasil, nós estamos vendo um movimento de inchaço das igrejas. As igrejas estão inchando, mas elas não estão crescendo. E por que eu digo isso com tanta clareza para você? Porque o divórcio, por exemplo, que é um tema bem interessante, ele não existia dentro da igreja evangélica até a década de 60, 70. Até que os filhos dos pastores começaram a enfrentar o divórcio e a se divorciar. E em vez da igreja permanecer unida, defendendo o que a palavra de Deus defende, ela acaba abrindo uma brecha. E então o divórcio começa a ser disseminado na igreja. Para chegar num ponto terrível, para você entender que o quanto o diabo é astuto. Em 2015, a Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira, ela oficializou em seu estatuto da igreja o divórcio e o recasamento. Tamanha é a insanidade da igreja, eu estou citando aqui uma das igrejas, de uma denominação cristã evangélica, tamanha é a insanidade das igrejas nos dias de hoje. Então aquilo que não acontecia no passado, década de 60, 70, os filhos dos pastores começam a se divorciar. Hoje, o nosso inimigo é outro, ele está sorrateiramente se infiltrando na igreja, e hoje eu estou vendo muitos filhos de pastores declarando a sua homossexualidade. O que alguns anos atrás para nós era inconcebível, as igrejas hoje já começam a abrir as portas, realizando casamentos entre homossexuais, igrejas cristãs evangélicas. Hoje eu não vou citar os colegas católicos, mas igrejas cristãs evangélicas estão abrindo, estão realizando, estão dizendo e falando aí fora que isso é inclusão, que isso é amar. Estão se utilizando dessa ideologia de gêneros, estão se utilizando agora daquela falsa ideologia que prega que agora nós não podemos falar todos, mas tem que falar todes. Isso tem se infiltrado dentro da igreja e cada vez mais a situação vai ficar mais complicada e mais delicada. E essa semana eu pude perceber o quanto nós, como igreja, eu me incluo também nessa lista,
somos nécios. Se eu tivesse que me utilizar de uma palavra, com todo respeito a você, com todo respeito a mim, nós somos os idiotas gospel na nossa geração. Nós temos aceitado livremente que essas religiões pagãs e essas infiltrações de Satanás, elas corram livremente no nosso meio. Nós temos aceitado isso porque não lemos a Bíblia, porque não estudamos a palavra de Deus. Nós somos analfabetos no que diz respeito à palavra, a Bíblia. As pessoas não entendem, elas não se aprofundam, elas não se dedicam. Elas oram por 5 minutos e acham que isso é suficiente. Elas abrem um aplicativo hoje, em 2 minutos fazem a sua devocional e acham que isso é suficientemente bom, agradável para combater todas as falsas ideologias que estão no mundo. Meus irmãos, olhe para a Bíblia que você tem. Olha para as cartas do apóstolo Paulo. Olha o quanto ele se dedicou, e isso nós estamos falando no início, do início do cristianismo. Tudo que está no início é muito forte, não é? Paulo estava bem no início do cristianismo, nós estamos falando ali de 70 depois de Cristo, 60, 70 depois de Cristo, onde o evangelho, o cristianismo está sendo difundido, ele está sendo espalhado por toda aquela região da Ásia Maior, Ásia Menor, ele está sendo pregado em todo canto, e o apóstolo Paulo, ele dedica a maioria das suas cartas a combater as falsas ideologias. Ele se dedica horas e horas, escreve as suas cartas, ele está ali para combater toda a falsa doutrina que estava se infiltrando aonde? No parlamento? Não, na igreja. Na igreja. Olha aí, tá disposto para você na sua Bíblia. As cartas de Paulo praticamente vão tratar sobre isso. Se você pega a carta de Paulo a Tito e a Filemão, ele trata sobre as falsas doutrinas. Essa carta de Paulo aos cristãos de Colossos trata também. Filipenses também trata. Praticamente todas as suas cartas é para combater a falsa doutrina. Então nós estamos numa guerra ferrenha, mas é uma guerra no campo das ideias, das ideologias. Hoje nós estamos encontrando homens que choram por tudo e por nada. Você se lembra da última Copa do Mundo? Aquele garoto chamado Gabriel Jesus, o quanto ele chorou, porque perdeu a Copa. O seu adversário, que era um alemão, se virou para ele, né, e para toda a trupe da seleção brasileira e disse: que é isso? Que show é esse que vocês estão dando? São homens? Não são meninos? Hoje o homem está chorando por tudo e por nada. Se entrega às suas emoções fragilizadas. A mulher tem sido cada vez mais impulsionada a ser a mulher. Ela precisa ser empoderada. Que ela precisa sair para o mercado de trabalho e que se lasque o resto da família. O importante é ela ser forte no momento como esse. A depreciação do homem, a exaltação da mulher, a troca dos valores e a troca dos papéis. Isso é uma das atrocidades que tem acontecido contra a família. E às vezes você está nessa. Não, porque eu nunca enfrentei o divórcio. Mas dentro da sua casa você é o banana man. E a sua esposa é que comanda o lar. O que você acha que está acontecendo com o seu lar? Você só não assinou um papel. Mas espiritualmente você está divorciado daquilo que a palavra de Deus prega. E todas essas situações, elas estão entrando de forma sorrateira na igreja. Fala-se muito de inclusão, que nós devemos incluir esses que decidem ser homossexuais. Eu não tenho dificuldade, eu tenho convívio, eu converso. Mas eu não tenho aliança. Se uma pessoa afeminada ou uma mulher masculinizada tentar servir com as crianças, não vai servir. Não vai. Aqui não. Ah, mas você é homofóbico, que se lasque. O que você acha de mim? Pouco me importa a sua opinião. Se fosse importante, eu teria te perguntado antes. Tomar a decisão. O que importa é o que a palavra de Deus diz. E o que a palavra de Deus diz é o que nós devemos defender com unhas e dentes. Eu não estou com isso incentivando você a começar a Terceira Guerra Mundial.
mas estou dizendo para você que no campo das ideologias e das ideias, você tem deixado a desejar dentro da sua casa, com os seus filhos e no seu casamento. E que você precisa se posicionar primeiro em intercessão, para que haja uma mudança no seu coração, o entendimento da palavra na sua vida, para que você possa aplicar isso dentro da sua casa. Nós estamos em guerra. O nosso país está fraquejando, a corrupção dominou as partições públicas, as partições também privadas, está tudo dominado pela corrupção. Nós estamos vivendo dias difíceis, a gente vai no mercado, não consegue fazer uma compra sem gastar R$500, comprando pouquíssimas coisas. Nós estamos vivendo dias muito complicados. E dentro de casa está se refletindo o que tem acontecido no mercado de trabalho. Não há mais a diferença. Antes nós tínhamos ainda a moral de sermos o povo da esperança. Hoje existe uma fusão tão grande entre igreja e esse paganismo, e até essa dominação nós perdemos. As pessoas hoje costumeiramente dizem: nossa, aquela pessoa é crente, nem parece. Alguns patrões dizem: nossa, eu esperava mais, mas é o povo crente que me dá trabalho. Estamos vendo atrocidades no nosso meio, e precisamos dar um basta nisso. E como damos um basta numa situação como essa? Primeiro você tem que adquirir conhecimento. Você precisa entender da onde está vindo toda essa legalidade, para que você tenha a capacidade dada por Deus de dar um basta. E eu não quero aqui simplesmente, também, de uma forma legalista, dizer para você: dê um basta. Eu quero que você aprenda a pensar. Eu quero que você aprenda a mergulhar na palavra de Deus. Eu quero que você, mesmo talvez tendo que mudar de cidade daqui a algum tempo, você saia com um resquício bom desta igreja, dizendo: lá eu aprendi a estudar a Bíblia. E hoje eu consigo tomar as decisões baseadas na palavra de Deus. E pouco me importa se você vai ficar aqui conosco, até que Jesus volte, ou se na semana que vem você vai para uma outra comunidade. O que eu quero mesmo, o desejo do meu coração, é que você entenda que nós temos um privilégio nesta nação e não estamos aproveitando. E o diabo tem nos enganado. Então existe uma guerra acontecendo entre a igreja e o resto do mundo. Isso não é novidade. Mas hoje eu quero lhe apresentar o que tem acontecido no campo das ideias, da ideologia. Cristianismo versus marxismo. O tema da mensagem de hoje é a igreja sob ataque. O comunismo é o inimigo satânico do cristianismo. Eu li um livro esses dias de um pastor, que era pastor antes da União Soviética e tentou continuar a ser pastor depois que a União Soviética foi instalada na sua região. Haralam Popov é o nome dele, Torturado por Sua Fé. Um livro excelente, compre, você não vai se arrepender. E ele fala em seu livro justamente isso, que o comunismo é uma religião satânica. Não deixe o seu país ser dominado pelo comunismo. Ele fala isso abertamente. Ele passou, está descrito no livro, não vou abrir aqui para vocês, mas é um livro excelente para você ler. Filósofo chamado Karl Marx, que é com quem nós estamos lutando aqui nesta manhã. Religião é o suspiro da criatura oprimida, o coração de um mundo sem coração, assim como é o espírito de uma situação carente de espírito. Religião é o ópio do povo. Basicamente, foi no que ele se baseou para se voltar completamente contra nós. Cristianismo e marxismo são duas coisas opostas entre si, impossíveis de serem conciliadas. As diferenças começam pela criação. A Bíblia mostra que Deus é o criador do homem. Amém, gente? Amém. Ao passo que para Marx foi o homem que construiu a ideia de Deus. Preste atenção nesses detalhes, porque nós vamos chegar, depois de Marx, nós vamos para Lenin, que fez com que isso fosse inserido na Rússia, através da Revolução Russa, o comunismo, foi inserido lá o marxismo, e depois nós vamos para Gramsci, Antônio Gramsci, que foi aquele que também idealizou o que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Preste atenção, para Deus, o ser humano é a menina dos seus olhos, a luz do mundo e o sal da terra, reparador de brechas e restaurador de veredas, membro da geração eleita do sacerdócio real, da nação santa, do povo adquirido, testemunha do Senhor, enquanto que, para Marx, o homem é o autor da revolução contra o capitalismo. Era só o que ele pregava.
é a revolução armada contra o capitalismo. De acordo com a palavra de Deus, os pensamentos geram ações, o que é perfeito e oposto ao que Marx diz. O mandamento de Deus é amar os inimigos, de Marx, destruí-lo. Deus diz que todos os males foram causados pelo pecado. Marx diz que o que causa o mal são as estruturas injustas da sociedade, da qual ele inclui a igreja como uma estrutura injusta. Inclui o Estado, a política de hoje, voltada para o capitalismo, é outra estrutura que ele culpa também. Deus explica as ações humanas de acordo com a obediência dos homens à sua palavra. Marx explica as ações pelo dinheiro e pelo poder. Esse homem foi muito usado por Satanás. Ele veio com essa filosofia, lógico que ele teve, não dá tempo da gente falar de todas as influências acadêmicas que ele acabou tendo, mas ele forma a sua filosofia com a intenção de aplicar. O comunismo, ele é um estágio antes do socialismo. O socialismo é a ideia de Estado ou de comunidade, de nação perfeita, onde tudo é divididinho entre as pessoas, onde cada um tem a sua parte na história, cada um cumpre com o seu papel na história. Por exemplo, aquele que nasce enfermeiro, e tem o grupo dos enfermeiros, enfermeiros serão até o fim da sua vida. Ele exerce o seu papel dentro de um Estado socialista e ele não faz nada de diferente, não alcança, não é destruído. Isso é uma utopia, é uma loucura. O socialismo não deu certo em nenhum canto. Então o comunismo é a parte ainda da luta armada para que o socialismo seja alcançado. Essa era a ideia de Karl Marx. Era isso que ele pregava. Era a revolução do proletariado, dos trabalhadores braçais, na época da Revolução Industrial. Então os proletariados, que eram oprimidos pelos seus senhores, deveriam se rebelar contra eles, tomar o poder para que houvesse uma hegemonia entre todos os seres humanos, todos fossem iguais, comuns, comunistas, socialistas, todos tivessem a mesma cadência de importância dentro de uma sociedade. Basicamente ele pregou isso com a sua vida e ele naturalmente também conseguiu alcançar muitos corações, inclusive do ex-presidente do Brasil, que agora é presidenciável também. Ele é declaradamente comunista. Nós sabemos também que a Rússia tem feito o que faz ao longo dessas últimas eras, oprimindo o povo, e lá também é um regime comunista. China também é outro regime comunista, que matou já milhões e milhões, e daqui a pouco eu vou falar dos números para você. Basicamente o marxismo é o nome dado à doutrina política do sociólogo alemão Karl Marx, de 1818 a 1883. Morreu faz pouco tempo. Dá-se posteriormente o nome à sua obra, o que também engloba toda uma corrente de pensadores que se inspiram no seu trabalho. Algumas pretensões de Marx aqui: a intenção é levar a sociedade ao caos, dividindo-a e causando o máximo de antagonismos. Percebe? Essa luta das mulheres contra os homens, isso é marxismo. Essa luta do aluno contra os professores é marxismo. Por quê? Porque professor é autoridade, não é? E o aluno é o quê? Alguém que tem que se sujeitar à autoridade. E o que nós temos visto hoje? Aluno levantando a cadeira e lascando a professora. Não há respeito, não há nada. Esses antagonismos, eles estão em nossa sociedade brasileira desde a época de 1960. Você estudou nessa era de 1960, você já recebeu grande influência do marxismo cultural no Brasil. Outra famosa ideia de Marx é a comunidade total dos bens, segundo o qual nada é de ninguém, tudo é de todos. Esses dias foi aprovada uma lei, eu não lembro qual é o país, mas é aqui na América do Sul. Mediante a essa ideologia de Karl Marx, toda residência com mais de 175 metros quadrados não é mais da pessoa, é do Estado. E o Estado pode colocar quem ele quiser para morar dentro da casa. Você acredita nisso? Você viu essa notícia? Eu não lembro qual é o país aqui, mas é um país comunista aqui, vizinho nosso. Se a sua casa tem mais de 176 metros quadrados, a casa não é mais sua. Somos nós quem definimos agora quem vai morar com você. O Estado. Ideia desse diabólico do Karl Marx. Tem gente que eu gostaria de não encontrar no céu. Marx é um deles. Hitler também é outro.
Mas vai que, né? Vou ficar falando muito mal dele, não. Diz aqui ele, em uma das suas loucuras, de cada qual segundo a sua capacidade, a cada qual segundo as suas necessidades. O que prega o marxismo? Já estou falando para você. Então, Karl Marx, ele foi aquele que idealizou isso. Esse loucão aí, barbudo. Karl Marx, ele idealizou o socialismo, ele idealizou o comunismo, que era a luta armada para se chegar, então, ao ponto do socialismo. E parte do que ele idealizou acabou não dando certo. Diversas correntes, diversos pensadores defendem e mostram que, na realidade, o que Marx defendeu nunca daria certo. A revolta da luta armada. Ele queria que os proletários se virassem contra os seus senhores, mas, na realidade, nem todos estavam com ele. Ele queria que todos estivessem. Na realidade, Marx também pregava o seguinte: todo proletário que defende o capitalismo é inimigo do comunismo e deve ser aniquilado. Da mesma maneira, nós temos aí alguns que às vezes vestem camisas do Che Guevara. Esse infeliz foi outro comunista maluco que matou muita gente e que é defendido por muitos comunistas no Brasil, inclusive Paulo Freire, aonde o currículo das nossas escolas de educação infantil até o ensino médio estão todos pautados na ideia de Paulo Freire. Se o seu filho estuda numa escola pública, é ainda mais intencional a doutrinação comunista que ele está recebendo. Marxista. Se o seu filho é de uma escola particular, não é muito diferente, porque ele também está recebendo dessa doutrinação. Lenin, o líder da Revolução Russa, que se inspirou na sociedade ideal defendida por Marx para encaminhar a transformação do seu país, porém adaptou a teoria marxista à realidade russa. Louco de pedra. Esse é maluco. Matou muita gente para chegar ao poder. Lembra-se do que eu te falei? O marxismo prega: se você não conseguir conquistar na moral, conquiste a força. Foi o que Lenin fez. Até hoje nós vemos uma Rússia que está sendo dominada ainda no campo da força, que é um país comunista. Uma vanguarda que tomasse a frente do processo revolucionário de suas ideias e os conduzisse aos agentes camponeses em prol da transformação da sociedade. Foi como foi feito na Rússia. Nós chegamos então a Antônio Gramsci. Quem é esse cara? O que ele idealizou? Enquanto Marx defendia que tinha que ser na base da força, que tinha que ser na base mesmo da enxada, da foice, do martelo, da metralhadora, vamos dominar o poder. Depois que nós dominarmos todas as instituições, então nós vamos colocar o socialismo para funcionar. Esse Antônio Gramsci, ele era adepto à adepto à ideologia de Marx, porém, ele não achava que esse campo da força daria resultado. Então, ele vem com uma nova proposta. Qual foi a proposta de Antônio Gramsci? Vamos fazer uma revolução no campo das ideias. Porque no campo das ideias, se nós dominarmos os professores, e esses professores dominarem as crianças, se nós conseguimos entrar na cultura, e nós conseguimos dominar a cultura, conseguimos dominar os artistas, nós teremos êxito no comunismo e posteriormente no socialismo. Então, Gramsci foi o idealizador dizendo: a nossa luta não deve ser com armas, mas no campo das ideologias. Então, vamos transformar a mente de alguns famosos pensadores das nações e no final, nós colheremos os frutos disso. Diabólico, mas um gênio. É impressionante a forma como ele conseguiu trabalhar e a forma como ele conseguiu se infiltrar em nossa nação. O que ainda estava pautado apenas na Europa, parte da Ásia e alguns países do lado de lá, chega aqui no Brasil com uma nova roupagem. E dentre essa nova roupagem, a gente foi aceitando tudo. A gente foi abrindo as portas da nossa casa, dizendo: pode entrar. A gente recebeu uma notícia da prefeitura dizendo que agora o ensino é integral nas escolas. E aí no seu trabalho, você que é uma mulher empoderada,
Você disse, não, agora eu vou dar tudo de mim, porque eu quero o melhor para a minha família. E enquanto você está lá ralando, alguém está desformando o seu filho na escola. E aí quando você menos percebe, o que acontece? Tudo que você trabalhou para conquistar, você gasta em psiquiatra, em psicólogo, remédio. Sua paz vai embora, sua vida se acaba, você não tem prazer na vida, você deseja morrer, você deseja acabar com tudo. Tudo para você não faz sentido nenhum. Você vem para a igreja, não faz sentido. Você ouve uma palavra, não faz sentido. Você anda desanimado, cabisbaixo. Por quê? Porque lá atrás, você foi influenciado. Você tomou uma decisão, não com base na palavra de Deus, mas com base nas ideologias que lhe apresentaram, dizendo que isso era o melhor. E porque você é nécio na palavra de Deus, você toma uma decisão errada. E porque toma uma decisão errada, você paga o preço caro por isso. Na realidade, não só você, eu também pago. Meus filhos pagam. Meu filho, o ano passado, Josué, estava estudando numa escola aqui da prefeitura. Eu chego na escola, um dos educadores não é homem, é homossexual. Fala com o meu filho de uma maneira esquisita. Você pode me chamar de homofóbico, mas eu não sou. Eu falei, não, está errado, cara. Esse tipo de influência eu não quero para o meu filho. Amanhã ele não volta para cá. Não, voltou. Por quê? Porque o meu filho, ele não pode entender que isso é algo comum, só que na idade que ele está, eu não consigo ainda ter algumas conversas com ele. Daqui a algum tempo eu vou conseguir. Por enquanto, eu preciso só protegê-lo. Você fica aqui atrás de mim. Quando você for um pouquinho maior, a gente vai conversar sobre certos assuntos. Meus irmãos, olha o que diz aqui o professor Olavo de Carvalho. Em poucas décadas, desde 1960, no Brasil, o marxismo cultural tornou-se a influência predominante nas universidades, na mídia, no show business, nos meios editoriais do Ocidente. Seus dogmas macabros, vindo do rótulo de marxismo, são imbecilmente aceitos como valores culturais supra-ideológicos pelas classes empresariais e eclesiásticas, cuja destruição é o seu único e incontornável objetivo. Dificilmente se encontrará hoje um romance, um filme, uma peça de teatro, um livro didático onde as crenças do marxismo cultural, no mais das vezes não reconhecidas como tais, não estejam presentes com toda a virulência do seu conteúdo calunioso e perverso. Bota seu filho para assistir desenho do Netflix, os mais atuais. Vai ter um beijo gay lá. Leva ele para assistir um filminho da Disney, no cinema. Vai ter um beijo gay lá. Você acha que isso é normal? Não, isso é formação ideológica. E eles estão atacando onde eles mais querem. Esse maluco do Antônio Gramsci, ele falava em uma das suas literaturas que o marxismo deveria ser ensinado às crianças. Porque se as crianças forem pegas, ele consegue mudar toda uma geração e varrer a sociedade com o marxismo. Entendeu a loucura desse cara? E muitas vezes você deixa de vir à igreja de manhã, trazer o seu filho para a escola bíblica dominical, para ficar assistindo esporte espetacular. Nós temos 2 horas com o teu filho. A tua escola, se for em tempo integral, tem 40 horas com ele. Você acha que é justo? É desonesto, é desumano com o seu filho. E por mais que a igreja se posicione, não é possível vencer se você também não se posicionar. Alguns anos atrás eu tomei uma decisão na minha casa. Eu tenho 3 filhos. Todo mundo sabe que criar filhos nos nossos dias é um desafio. Mas sabe qual é o maior desafio? O maior desafio é você dizer não para a cultura vigente. O maior desafio é você aprender a viver com menos para ficar em casa e cuidar dos seus filhos pequenos e não colocá-los na mão do Estado. O desafio é você viver em um local mais simples, com um carro sem ar-condicionado e direção elétrica, mas saber que os seus filhos estão em sua casa com a sua esposa, que decidiu não trabalhar, mas ficar com eles com a intenção de formá-los, nos primeiros anos de sua vida, que é a base de sua vida. E a igreja, como fica nisso? A esperança do mundo
A Bíblia está aí, ao longo dos séculos. E a gente incentivou. E a gente disse, vai. E aí você tem um congresso de mulheres chamado Empoderada. É isso, a mulher tem que ganhar o seu espaço. E a família vai sendo destruída. Olha o que esse maluco do Antônio Gramsci, ele se baseava: a desconstrução do casamento, da família, da educação dos filhos, da música, da linguagem, da crença em Deus, da Bíblia, são as principais lutas do marxismo cultural. Por que foi tão difícil e está sendo tão difícil? A gente conseguiu o ensino, a escola, nos lares. Eles não querem. Eles querem que a doutrinação permaneça com o Estado. Paulo Freire, que foi o grande idealizador da pedagogia no Brasil, ele entra com essas ideias em 1960, ganha grande destaque. E nesse seu destaque ele vai trazendo também a sua doutrinação. No seu livro, A Pedagogia do Oprimido, ele deixa muito claro os seus ideais, a sua ideologia. Claro. E todo o currículo das escolas está baseado no que Paulo Freire, suas ideias e a sua ideologia. Seu filho, porque ele é tão revoltado, ele não foi formado por você. Ele foi formado para ser comunista. E você tem um papel de autoridade. Então você é um problema. Ele vai se virar contra você. Mas é porque ele foi doutrinado a isso. Entende, igreja? Esse é um tempo que nós temos que nos posicionar. O que eu estou falando aqui para você é uma introdução muito, mas muito superficial. Existem situações aqui que se eu trouxesse e falar agora, tudo faz sentido. Agora eu estou entendendo o motivo pelo qual tenho passado, pelo que tenho passado. Eu achei que era uma coisa boa no passado, todo mundo em casa trabalhar e eu entregar o meu filho para uma creche às 7 da manhã e ir buscá-lo às 5 da tarde. Eu achei que era bom, mas era para o bem dele, ok. Só que agora você vai pagar o preço por isso. Alguns números aqui só para você ter uma ideia. Só para você ter uma ideia. O livro negro do comunismo responsabiliza os regimes marxistas pela morte de 85 milhões a 100 milhões de pessoas nos últimos 80 anos. Por que este é o século da perseguição aos cristãos? Por causa do maldito marxismo. Veja a distribuição das vítimas em número de mortos, por países e regiões. China, 65 milhões. 65 milhões. Um maluco chamado Mao Tse Tung. E ao lado da estátua dele na China tem a estátua de quem? Paulo Freire. Ele foi o responsável pela maior crise de fome na China. Tentando implantar o marxismo, o socialismo, o comunismo. 65 milhões de mortes. União Soviética, 20 milhões. Camboja, 2 milhões. Coreia do Norte, 2 milhões. Afeganistão, 1,5 milhão. Vietnã, 1 milhão. Europa Ocidental, 1 milhão. América Latina, 150 mil. Nós continuarmos com o nosso estandarte de pé, com uma bandeira verde e amarela, 150 mil. Se essa bandeira hasteada, ela se tornar vermelha, isso aqui vai aumentar demais. Meus irmãos, aonde o marxismo entrou, ele causou destruição. Não existe um exemplo sequer aonde o socialismo deu certo no mundo ao longo dos últimos 100 anos. Não existe. Não existe. E aí eu gostaria muito que essas ideologias tivessem ficado só do lado de fora da igreja. Mas não ficou. Leonardo Gonçalves, você conhece? Cantor? Está em defesa dos homossexuais, há um tempo atrás.
ele vai pedir perdão em nome dos evangélicos aos homossexuais por toda a opressão. Opressão. Me baseio na minha ideologia, me baseio na palavra de Deus, e a palavra de Deus diz não. Homem é homem, mulher é mulher. Ponto final. Homem azul, mulher rosa. Acabou. Perdão. Errado. Mas ele vai lá. Na igreja da Lana Holder, a outra maluca. Ela tem uma igreja para homossexuais em São Paulo. Priscila Alcântara e a loucura do discurso do politicamente correto. Não é ela que serve a Deus, é Deus que serve ela. Não é ela que se adequa à vontade de Deus, é Deus que se adequa à vontade dela. Doida. Formada pelo quê? Pelo marxismo cultural. Lembra-se do que eu te disse. A ideologia de Gramsci era, vamos pegar aí os cabeças pensantes e vamos formá-los. Dentro das faculdades, dentro das escolas. Os artistas, inclusive gospel. Por quê? Porque não lê a Bíblia. A Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira, oficializou a permissão para que seus pastores possam se divorciar e casar novamente em 2015. Estatuto. A Igreja Anglicana, uma igreja conhecida pelo seu puritanismo, a igreja fortíssima na África, a denominação fortíssima na África, está realizando casamentos homossexuais. Se eu parar para falar sobre isso, a lista, ela não tem fim. Ela não tem fim. São pessoas que estão dentro da igreja. Agora, são pessoas conhecidas. E você? O que você tem defendido? O que você tem abraçado? Quais são as ideologias que você tem dito? Isso não me parece tão ruim. Quais são as filosofias que você está abrindo a porta da tua casa para que entre? Você assiste, não é crítico em nada do que você assiste? Será que você não percebe o tamanho do veneno mortal que tem pegado você e seus filhos? E aí, como você é formado não pela palavra de Deus, mas pela ideologia e filosofia humana, você pega tudo que você se formou lá fora e você tenta trazer para dentro da igreja. É por isso que nós chegamos num ponto onde a igreja incha, e porque ela inchou nós precisamos aumentar e fazer e acontecer, mas a igreja não tem base para aguentar esse tipo de ataque de Satanás. A astúcia do inimigo foi simplesmente digna de um Oscar. Ele entra e a destruição acontece de dentro para fora. Agora, fomos alertados? Lógico. No Antigo Testamento, Neemias. Olhe para o livro de Neemias. Leia o livro de Neemias, você vai perceber que o inimigo tem a mesma estratégia. O inimigo tenta destruir de dentro para fora, acabar com a vida de Neemias para que acabasse a reconstrução dos muros. Vamos para o Novo Testamento? Da mesma maneira. Pega o apóstolo Paulo, ele sabia das ideologias e o campo das ideias, o quanto era importante, e ele passa grande parte do seu ministério não só evangelizando, mas defendendo a fé e dizendo, não vá por esse caminho, igreja, não abrace essas filosofias mundanas, não existe a possibilidade da igreja se fundir com o mundo, não dá, não dá. Ele defendeu isso até o fim. O que ele fazia basicamente estou mandando uma carta aqui porque eu recebi uma notícia de que alguns irmãos, eles estão recebendo uma influência de uma filosofia, tentando fundir o cristianismo com o paganismo. O cristianismo com o judaísmo. Sendo que Cristo já fez o trabalho completo, então deixa eu consertar as coisas aqui. E ele vai, ele escreve, ele defende, ele está ali próximo, ele está evangelizando ao mesmo tempo que doutrinando mediante a palavra de Deus. Então ele gasta muito tempo com isso. E aí nós encontramos na Bíblia, no Apocalipse, 7 igrejas, só uma é aprovada, nenhuma outra é. Isso tem que dizer alguma coisa para nós.
Isso tem que mexer com você. De 7 igrejas do Apocalipse, só uma é aprovada. E sabe qual é a igreja aprovada? É a igreja no lugar mais paupérrimo, é a igreja mais pobre de todas, fisicamente, financeiramente falando. E a Bíblia diz que os cristãos daquela igreja, eles eram espiritualmente saudáveis. Eles davam do que não tinham. Eles estudavam a palavra de Deus. Nós vivemos dias maus, e é no campo das ideias. Então não aceite, defenda o cristianismo, defenda mediante a palavra de Deus, busque conhecimento, busque discernimento. Você vem aqui, levanta sua mão e canta, eu quero conhecer mais de ti. Você quer conhecer mais de Deus? Está aqui, ó, Bíblia. Tenho falado para os irmãos, o puritano, ele pegava a Bíblia e ele entendia a Bíblia, a palavra, como uma ciência. Sabe o que um cientista faz? Um cientista químico, um cientista da biologia, do campo da biologia. Você sabe o que ele faz? Ele passa horas e horas e horas e horas e horas e horas estudando uma coisinha da sua área, para tentar chegar a alguma conclusão. E aí a gente pega o aplicativo pela manhã, Glorify, lê um versículo, não presta nem para orar, lê a oração. Você não acha que tem alguma coisa errada com a gente? E aí você vai para uma maratona de uma série na Netflix, que tem divórcio, adultério, assassinato, e existe uma doutrinação por detrás, basicamente, do proletariado contra os seus senhores, sempre assim. Você tem aplaudido os bandidos em muitos filmes, você torce para o bandido vencer. Em muitas séries você torce para que o casamento acabe e ele fique ou ela fique com o desgramado que apareceu na vida dela. Torce para isso. E se você assiste Big Brother, então aí você já está condenado mesmo ao Hades. E ali não tem nem o que falar. Se arrependa do seu pecado, porque ali não há condições nenhuma. Aquilo é um apelo gigantesco contra tudo o que a Bíblia prega. Você precisa se posicionar. E aí nós estamos ali com os nossos pequenos. Aquilo é mais importante do que isso aqui. Eu quebro o galho, ali a gente forma. A desconstrução aqui é mais difícil do que a construção lá. Se eu pudesse escolher, estaria lá. Lá dá mais resultado do que com vocês. E aí quando eu faço o apelo para servirem com as crianças, todo mundo corre. Sabe por que você corre, meu irmão? Não entendeu o que está em jogo. Você não entendeu o tamanho do gigante, da potestade, da entidade que nós estamos enfrentando. É por isso que você corre. Precisamos de uma igreja verdadeira. Amém? E com todo o respeito que eu tenho por cada um de vocês, se eu falei algo aqui que te ofende, por favor, repense novamente no que eu disse. Se o que eu estou dizendo é uma miséria, uma baboseira, é uma conversa para boi dormir, por favor, procure um outro lugar, onde você se sinta melhor. E é o que você quer? Apenas se sentir? Então procure um lugar para você se sentir melhor. Porque aqui eu estou preocupado que você seja alguém melhor. Não que você se sinta melhor. Precisamos ser a igreja verdadeira. Precisamos ser aquela igreja do Apocalipse que estava preparada para receber o noivo. Abriu a sua Bíblia em Colossenses 2, a partir do versículo 4 até o versículo 10. Como que nós vencemos esse marxismo dentro das nossas casas, dentro da nossa igreja, na nossa vida? Quais são as armas que nós temos para combater esse tipo de coisa? Nós somos igreja. Nós temos uma vida com Cristo, somos um com Ele.
Então olha o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui para nós nesse texto. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane, com argumentos aparentemente convincentes. Sabe qual é o argumento aparentemente convincente? É o discurso do politicamente correto. O texto continua, porque embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito, e alegro-me em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Amém? Uma igreja verdadeira demonstra uma vida disciplinada. O versículo 5 diz: porque embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito, e alegro-me em ver como estão vivendo em ordem, e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Paulo ele se manifesta em ver a boa ordem e a firmeza da fé da igreja. Um teólogo chamado Warren Wiersbe, ele diz: palavras ordem e firmeza fazem parte de um vocabulário militar. Então Paulo está dizendo: olha, eu me alegro em ver como a igreja dos Colossenses, de Colossos, vocês estão se portando diante de tudo aquilo que tem se apresentado. Parabéns, vocês estão se portando da maneira correta. A igreja deve assemelhar-se a um exército ordenado em fila, onde cada soldado está em seu devido lugar e disposto a fazer o seu trabalho sob a ordem de comando. Comando de quem? Do próprio Senhor Jesus. Essa deve ser a nossa filosofia, a nossa teologia, o nosso posicionamento. Uma igreja verdadeira demonstra uma vida disciplinada. Pare de negociar, pare de dizer que você não tem tempo para estudar a palavra de Deus. Você tem que encontrar tempo. Pare de ouvir esses teólogos cheios de baboseira na internet. Procure coisa profunda. Aposte no Espírito Santo que habita em você pelo menos uma vez. Todas as vezes você tem que ouvir alguém falando. Faça o teste, pegue a palavra, se ajoelhe e ore. Espírito Santo, ministre em minha vida. Eu quero ler, entender e aplicar a sua palavra. Você verá, Deus fará. O Espírito Santo fará uma obra completa em sua vida. Amém? Os cristãos nem Bíblia tinham. Eles nem Bíblia tinham, não tinham isso que a gente tem hoje. A palavra firme aqui é estereoma, que significa baluarte sólido, falange, inamovível e pronta para receber o impacto do inimigo sem recuar. Firme, essa deve ser a igreja. Vem, inimigo, pode vir com tua força, pode vir com a tua ideologia, nós permaneceremos aonde estamos, não vamos ceder, não cederemos, permaneceremos aqui. Este é o nosso lugar. O inimigo que se mude, porque nesse ambiente nós permaneceremos inabaláveis com Cristo Jesus. Amém? E aí, pare de ceder dentro da sua casa. Homens, sejam líderes dos seus lares. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Enquanto eu for pastor nessa igreja, aqui não teremos pastora. Porque não é bíblico. Se você encontrar na Bíblia alguma menção à pastora, você me avisa. Porque eu não encontrei até hoje. Aí a gente vai ver se a sua Bíblia é igual à minha. Porque não existe nenhuma menção à pastora na Bíblia. Ah, pastor, mas você também é um machista. Não. Sabe por que não existe? Porque a responsabilidade da mulher no lar, ela é tão fundamental. E quando ela sai do lar, a gente vive o que está vivendo hoje, gente. A igreja é destruída. A educação no Brasil é destruída. Milhões de mortes acontecem quando a mulher que é fundamental sai do lar. É tão importante. Ela não pode pegar essa responsabilidade que é do homem.
São responsabilidades diferentes, mas diante do Senhor somos todos iguais, homem e mulher, mas com responsabilidades diferentes. Entenda isso. Então a igreja que tem pastor está errado? Está errado. Errado. Uma igreja verdadeira manifesta um firme compromisso com o senhorio de Cristo. Versículo 6 diz: portanto, assim como vocês receberam a Cristo o Senhor, continuem a viver nele. Conversão, a conversão se evidencia pela submissão a Cristo. Estou debaixo da missão de Cristo, não sou mais eu quem vive, mas Ele é quem vive em mim. É a missão dEle que Ele libera para mim. Eu vivo a vida dEle, não mais a minha vida. Isso é submissão, é estar sob uma missão, a missão dada por Deus. O cristão e verdadeiro é aquele que anda em novidade de vida, vive no Espírito, debaixo, submisso à vontade do seu Pai. Jesus não é salvador daqueles que ainda não se submeteram a Ele como Senhor. E aí você me diz, é você quem toma a decisão, é você quem tem que fazer uma leitura da tua vida. O Senhor é Senhor da sua vida? Ou não? A resposta está nas suas atitudes, na forma como você lida com o seu dia a dia, com a sua família. Ele é o Senhor da sua vida, pois bem, então acredito eu que você seja um homem verdadeiro, uma mulher verdadeira, não negocia com a verdade, você está submisso à vontade do Pai, ok? Então acredito eu também, que você seja alguém adepto ao estudo da palavra de Deus. Por quê? Porque é a palavra do seu Senhor. Se você não conhece a palavra do seu Senhor, você não conhece o seu Senhor. Se você não conhece o seu Senhor, você não obedece ao seu Senhor, porque você não sabe o que Ele quer. Então, se Ele é o Senhor da sua vida, a Bíblia não é um livro de cabeceira. A Bíblia é um livro que você arranca as páginas, come e engole. Essa é a importância. Essa é a real. Se Ele é o Senhor da sua vida, você não negocia com o seu bolso. Na hora de você entregar o que é dele, através das suas contribuições. Se você ainda negocia, não é Ele que é seu Senhor, mas Mamon o é. Entende que a Bíblia nunca vai abrir mão, ou você deu 100% para Ele, ou você não deu nada. A real é essa. Uma igreja verdadeira dispõe a seguir os passos de Jesus. Segue os passos de Jesus e anda como Ele andou. Decidimos viver pela verdade e seremos perseguidos por ela. Mas pela graça de Deus fomos alertados dos perigos. Olha só os perigos que a igreja está enfrentando hoje. É o campo ideológico. É uma igreja que não deve ceder às práticas comunistas, marxistas que estão sendo apresentadas para nós. É uma igreja que no campo da teologia precisa permanecer puritana, estudando as escrituras, como fizeram os bereanos, entendendo, compreendendo, aplicando na vida. É uma igreja que não cede nem por 1 centímetro sequer, não foge da palavra, vive a verdade. No presente momento, na presente era, nós precisamos sim de contemporaneidade aqui na igreja, em muitos assuntos, mas todos precisam ser levados à luz da palavra de Deus. Está errado? Está errado. Não tem como negociar. Paulo combateu toda essa palha, reconfirmando as principais verdades históricas e teológicas do Evangelho. Russell Shedd, teólogo também, morreu há poucos anos atrás, diz que os colossenses estavam sendo atraídos por uma salvação mística, intelectual e especulativa, e pela busca de contato benéfico com poderes espirituais, questões angelicais. Inclusive, essa vai ser uma mensagem que eu quero pegar para vocês. Anjos e demônios, qual é a diferença entre eles? O que nós vemos aqui hoje nos nossos dias no que diz respeito ao que Paulo enfrentava lá atrás? Nós vemos uma pessoa que vai num culto, está vendendo o pão, nunca ser miserável. Esse pão custa R$ 399,50. Se você levar ele para sua casa, nunca vai faltar pão sobre a sua mesa, mas você tem que dar essa oferta. É uma fé mística. É um misticismo dentro da igreja. Vou participar de uma campanha, mas eu não posso faltar nessa campanha.
Uma campanha de 40 dias lá, que estão falando que eu tenho que estar lá nos 40 dias. Ok, então o que a gente faz com o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário? Não foi suficiente? Só é suficiente se você for os 40 dias? Uma coisa errada. Tem alguma coisa errada aí. Eles deturpam a simplicidade da Bíblia. Eles voltam a usar quepá. Eles judaizam os cultos. Eles trazem a menorá, eles trazem aquela estrela pagã de Salomão. A origem daquela estrela de Israel é uma origem pagã. Cada Deus, ninguém sabe disso, mas é. Eles trazem e fazem aquele alvoroço aqui. Trazem arca para cima do púlpito com a intenção mesmo de enganar muitos. Um culto místico, um culto sensitivo. O culto só é bom quando eu sinto a presença. A minha oração tem sido, porque antes de te bater, eu apanho muito. E a minha filosofia é, apanhei bastante dos meus pais. Agora chegou a minha vez de pegar os meus filhos. Eu disciplino mesmo, para. Eu apanho lá em casa para poder dizer para você aqui, olha, nós estamos sendo enganados, eu incluo nessa lista. Cuidado com fé mística, gente. Esse misticismo gospel não te levará a lugar nenhum. Hoje eu posso dizer sem medo de errar, que nós estamos mais idólatras do que os colegas católicos. Eles têm um motivo para ser, é a religião deles, é a crença deles. Nós adquirimos isso com a intenção do quê? De levantar recursos, enriquecer. De 2015 a 2020, a Igreja Universal do Reino de Deus levantou 43 bilhões de reais. Fazem com tanto dinheiro. Não seja enganado por raciocínios falsos. Filipenses 2:4 diz o seguinte. Colossenses, 2:4. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Falsos mestres chegam a Colossos e eles chegam contaminando o povo. Paulo então rebate essas ideias dizendo, não sejam enganados. Com palavras persuasivas eles estavam disseminando o seu veneno letal. O termo usado por Paulo é raciocínio falazes. É a tradução do termo grego fitanologia. Fitanologia, alguma coisa. A palavra era usada pelos escritores clássicos para denotar o raciocínio provável, mas oposto à demonstração. Basicamente, esses caras vinham, se eu dissesse aqui em umas palavras bem entendíveis, esses falsos mestres, eles chegavam para enrolar as pessoas. William Barclay, um outro teólogo, diz que o termo pertence à linguagem dos tribunais de justiça. Indicava o poder persuasivo dos argumentos de um advogado, o tipo de argumento que podia fazer, o qual mal parece a melhor razão, a fim de livrar o criminoso do justo castigo. Era justamente o que esses homens faziam. Então, não sejam enganados por falsos raciocínios falsos dentro da igreja. Mediante a palavra, pegue a Bíblia e vá ver se aquilo é real. Segundo, não se torne cativo de falsas filosofias. Versículo 8. Sim, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. Olha o termo que Paulo se utiliza aqui. Escravize. As pessoas se tornam escravas de filosofias vãs. Você imagine uma nação, desde a década de 60, sendo formada em suas raízes elementares na educação pelo marxismo cultural. Explica porque seu filho adolescente é tão revoltado contra você e as suas ideias mais conservadoras? É por isso. A escola formou eles, não você. Enquanto você estava preocupado demais com os problemas que o próprio marxismo, por outras áreas, infiltrou na sua família e foi
colocando para você resolver, você continuou deixando a criança lá, sendo formada por outros. Estamos aqui diante de uma situação complicadíssima, mas existe esperança para nós. Porque da mesma maneira que Paulo ele elogia a igreja de Colossos, acredito eu que Jesus tenha prazer também em nos elogiar, você se posicionar. O gnosticismo, que era um movimento religioso de caráter sincrético e esotérico, desenvolvido nos primeiros séculos de nossa era, à margem do cristianismo, combinado com misticismo e especulação filosófica, estava sendo proliferado também na cidade de Colossos, que era uma cidade da Grécia. Aquela cultura mística tornou-se um canteiro fértil, onde floresceram muitas heresias. O gnosticismo, nos nossos dias, ainda continua sendo muito forte. Então não se torne cativo, escravo de filosofias, falsas filosofias. É por isso que em tudo nós precisamos avaliar, ponderar. Até que ponto você está disposto a pagar o preço do pecado? Ele irá cobrar um preço muito alto. A igreja está sob ataque, você está sob ataque. Você defender a verdade que te liberta tem um preço nisso. Se você está alistado no exército de Cristo Jesus, não é um exército como o de Karl Marx, que defende a violência. É o exército que defende o amor, a graça. Está debaixo da orientação divina, que defende o perdão. É o exército que defende a família. Defende que nós devamos, sim, crescer, prosperar da maneira correta, debaixo da integridade do nosso Deus. Nós estamos com a faca e o queijo na mão. A Bíblia está aqui para nos orientar. Se porventura você está mergulhado nessa ideologia e não sabe como sair dela, vá para a Bíblia, vá para a palavra de Deus. Existe esperança para nós. Você ainda está respirando, existe esperança para você. Existe a possibilidade de conquistarmos seus filhos, por quê? Porque na profecia de Joel diz que os pais se voltariam para os filhos e os filhos para os pais. Amém, gente? E isso só acontecerá mediante um avivamento. E um avivamento só acontece mediante um discernimento. E o discernimento só acontece mediante um conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus só se dá por meio da palavra. É uma cadeia de coisas que precisam acontecer. Então não caia nessa falácia muito simples, muito barata, de que o Brasil está vivendo um verdadeiro avivamento. Não está. Não está. Mas nós podemos viver. Mas nós podemos viver esse avivamento. Nós podemos declaradamente mergulhar naquilo que Jesus tem para nós e para nossa família. Amém? A igreja vive num campo minado pelo inimigo. A jornada rumo à cidade celestial, conforme Peregrino também nos ensina, não é uma estrada reta, espaçosa e confortável, mas um caminho estreito, sinuoso e cheio de perigos. Embora a caminhada seja difícil e os inimigos sejam muitos, a chegada é certa para aqueles que decidirem permanecer em Cristo. Ainda que eu ande por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. Ele está conosco. Ele nos alimenta, Ele nos fortalece, Ele nos direciona, Ele nos redireciona. Os propósitos de Deus serão cumpridos, quer você queira, quer não. A porta continua sendo estreita e ela não vai sofrer mutação e nem reforma, mas você pode se adequar para passar por ela, juntamente com a sua família, com os seus amados. Então decida não pecar. O pecado é maligno, mas a graça de Deus é redentora. Ela te protege, ela te traz para perto, ela alimenta a sua alma, direciona a sua vida no que você precisa. A igreja está sob ataque, e enquanto nós estivermos aqui, isso não será diferente. Mas a palavra diz que aquele que está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quem tem a Cristo Jesus tem tudo. Tudo. 1000 caem desse lado, 10.000 do outro, mas nós permanecemos inabaláveis. Por quê? Porque quem tem Cristo, uma pessoa com Cristo derrota um exército inteiro. Então não tenha medo do que já passou. Se os seus filhos já estão enfrentando dias complicados e você está guerreando contra eles,
Talvez a tua ficha está caindo agora. Não fui eu que formei, foi o Estado, está tudo errado. O que eu faço agora? Agora é o momento que você por conta própria não consegue fazer nada. Se até hoje você não dependeu de Deus, talvez esse seja o momento para você depender completamente. Talvez esse seja o momento para você se posicionar. Seus filhos perceberão, porque a verdade liberta. Eles estão clamando por liberdade. Eles estão gritando por liberdade. Essa rebeldia deles é um clamor. Eles querem, mas quem vai apresentar a verdade para eles? Quem vai pregar o evangelho para eles? Se não você. Amém?